Senhor, meus irmãos. Deus abençoe ricamente. Glórias a Deus, meus irmãos. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Sou eu, missionário Alan Figueiredo, e venho passando aqui para deixar uma mensagem para o vosso coração no dia de hoje. Amém? Que se encontra aqui no Salmo 27, do verso 4, a qual escreveu Davi, e está escrito assim, ó. Salmo 27, verso 4: Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Aqui nós vemos uma pessoa que foi separado, escolhido por Deus para um grande ministério sobre essa terra, que os irmãos conhecem como o rei Davi. Então, meus irmãos, nós vemos aqui o rei Davi escrevendo o Salmo 27, numa das maiores perseguição e luta que ele estava enfrentando na sua vida. E o Salmo 27, o verso 4, ele destaca algo para nossas vidas, para a meditação de cada um de nós, como servo do Senhor. E ele relata algo ao seu Deus e diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, na peleja, na guerra que esse jovem passava, Davi ainda um jovem nesse período, a qual escreveu o Salmo 27, nós vemos que ele poderia ter pedido centenas e milhares de coisas naquele exato momento. Nós vemos que Davi estava passando por perseguição, muitos viraram as costas, peleja, não tinha tanta regalia, tinha que estar fugindo da sua própria terra, da sua pátria, Jerusalém, Israel. E nós vemos aqui, meus irmãos, que nesse período, em 1 Samuel capítulo 22, relata que ele se encontrou numa caverna por nome de Adulão, fugindo de Saul, fugindo do exército de Israel, por uma perseguição fútil que não era preciso, mas ao mesmo tempo Deus permitiu sobre aquela vida. E nós vemos aqui no capítulo 22 de 1 Samuel, que Davi, naquelas correrias de fugir entre vales, cavernas, montes e montanhas, matos e desertos, ele se encontra numa caverna chamada Caverna de Adulão, e lá tinha aproximadamente 400 homens, que era a escória da sociedade, pessoas que estavam ali escondidos também, devedores, homens perturbados de espírito, atribulados. E de repente aqueles homens veem em Davi uma solução para o problema, não em Davi, mas o propósito que Deus tinha posto no coração dele, o chamado, a separação, a escolha para aquela obra, para aquela geração, para aquele tempo. E nós vemos aqui no capítulo 22 de 1 Samuel, Davi diz assim: dali, depois de tudo aquilo acontecendo, aqueles homens adentrarem no propósito dele também, alguns dos parentes, sua casa foi ter com ele naquela caverna. Dali passou Davi, 1 Samuel 22, verso 3, versículo 3, diz assim: dali passou Davi de Mispa às terras de Moabe, e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Amém, meus irmãos. Davi agora, no meio de toda aquela dificuldade, sua família vai visitar escondido na caverna de Adulão. Os boatos saem e chega na parentela dele que ele está ali naquela região, e chega seu pai, sua mãe, sua família.
e ele atravessa das suas terras e foi encontrar refúgio em terras distantes, porque os seus tinham virado as costas para ele. Então chega lá no rei de Moabe, ele diz assim: olha, deixa aqui meu pai, minha mãe e meus irmãos, a minha casa, até, parte B do capítulo 22, versículo 3 de 1 Samuel, parte B diz assim: até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Aleluia, Jesus, amém, meus irmãos? Agora aquele homem, ele abre a boca e diz assim: até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Mas o Samuel não já tinha falado o que era para ser feito? Samuel, o profeta Samuel, quando ungiu a ele na casa de Jessé, não já tinha dito que ele seria o próximo rei sobre Israel? E porque ele agora está dizendo, até que eu saiba o que Deus quer fazer de mim? Era entender o propósito e o processo que teria que passar, meus irmãos. Era compreender que mesmo sendo chamado e Deus já tendo decretado a vitória sobre a sua vida, tinha todo o processo a ser seguido, tinha a lapidagem a ser feita daquela pedra, tinha que o vaso tomar o formato nas mãos do Criador. Amém? Deus conheceu o coração dele. O salmista Etan, ele escreve assim, que Deus escolheu Davi, tomou e trouxe o seu poder, a sua mão estaria continuamente sobre a vida de Davi, e o seu poder aumentaria sobre ele, seus inimigos jamais prevaleceria sobre a vida dele. Então tinha um processo. Então, no meio de toda essa perseguição, de luta, de guerra, Davi escreve o Salmo 23 que eu falei para vocês. No primeiro verso, Davi, ele descreve o que o seu Deus significa para ele. Ele diz assim, Salmo 27, verso 1: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, e a quem temerei? Ele dá 3 atributos poderosos a Deus: é luz, salvação e fortaleza. Era a convicção que tinha no coração do chamado. Então ele diz: Deus, ele é minha luz, ele ilumina os meus passos, meu caminho, os meus dias, e ele é minha salvação, nele está o meu socorro, e ele é a minha fortaleza. Então Deus é tudo para Davi. Deus é tudo para Davi. Davi, mesmo tendo perdido tudo, teve que fugir, não teve regalia de nada, não pôde levar nada, fugiu rapidamente por causa das perseguições. E ele agora no Salmo 27 ele diz: Deus é minha luz, minha salvação e a minha fortaleza. Ele fala: de quem eu temerei? De quem eu vou ter medo? Se Deus é tudo isso para mim. E ele tinha convicção no seu coração. Então ele fala mais uns versos em diante: quando os malfeitores me sobrevierem para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Davi diz: quando os opressores vierem me perseguir para me destruir, eles tropeçarão e cairão por si só. No verso 3 ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Mesmo que acampe um exército contra ele, ele não temerá. E mesmo que se estourasse uma guerra contra a vida daquele ser humano, daquela pessoa, ele disse: eu continuarei sem me amedrontar. Então no verso 4 que eu li para vocês, ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, essa coisa, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Isso aqui difere Davi. Isso aqui fez ele se destacar como um homem segundo o coração de Deus na Bíblia. Ele poderia ter dito: eu peço, Senhor, que mate Saul. Senhor, eu peço que destrua os meus inimigos. Senhor, eu peço que envergonhe os que me perseguem. Senhor, eu peço destruição para inimigo. Não, meus irmãos. Ele disse: uma coisa eu peço ao Senhor e vou buscar, é que eu possa morar na presença do Senhor todos os dias da minha vida, e poder sentir a presença dele, poder tocar ele, poder conversar com ele todos os dias da minha vida, e poder contemplar a beleza do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meu irmão? Por isso que difere o coração desse homem. E ele fala assim no verso 8: o meu coração me ocorre, é como se trouxesse a memória: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor,
Senhor, a tua presença. No coração dele era como se viesse a memória de Deus falando diretamente, dizendo: buscai a minha presença. E ele diz: sim, Senhor, buscarei a tua presença. Porque, meus irmãos, é a presença que fará toda a diferença. E é ela das coisas mais difíceis de encontrar nesse presente século a qual estamos vivendo. Temos várias igrejas, vários irmãos congregando, cultuando, pregadores têm milhões, cantores milhões também, mas a presença está ficando escassa dentro da igreja de Cristo Jesus. Estamos se preocupando com lindos templos, se preocupando com dinheiro, com cargos, estamos se fechando, e Deus está igual da igreja de Filadélfia, Laodiceia, em Apocalipse, que ele fala assim: vocês são ricos, abastados de muitas coisas, mas também são miseráveis, porque eis que eu estou à porta e bato. Então o mais importante estava do lado de fora, batendo na porta, dizendo: se vocês abrirem, eu entrarei, ceiarei convosco e vós comigo. Era uma igreja que tinha dinheiro, tinha condições, tinha poder, e tinha um povo rico, próspero e grande sobre aquele lugar, em Laodiceia. Aquela uma das igrejas da Ásia, a qual João escreveu as cartas às 7 igrejas. Então Deus falou, Jesus falou que estava do lado de fora, meus irmãos. Então o que Davi falava aqui era que: Senhor, uma coisa eu peço, é que o Senhor nunca esteja do lado de fora da minha vida, é que o Senhor esteja sempre comigo, e eu vou buscar isso. Ele disse: eu peço, mas eu vou buscar. A presença tem que ser buscada, tem que pagar o preço, tem que chorar, tem que se humilhar, tem que renunciar a muita coisa. É uma luta constante. E nessa nossa geração de uma frieza tão horrível a qual estamos passando, uma das coisas mais raras é a presença de Deus. E quando nós vemos alguém com a presença de Deus, meu irmão, não é conhecendo apenas a palavra. Tem ateu que conhece isso aqui, ó. O diabo conhece essa palavra mais do que muitos pastores hoje em dia, mas ao mesmo tempo não tem a presença de Deus. Então a presença de Deus na vida de uma pessoa nos dá o desejo de estar perto, de conversar, de ficar um período ali. Quando você sai de perto de uma pessoa que tem a presença de Deus, você sai encorajada, confiante, alegre, esperançosa na santa promessa da vida eterna. E hoje em dia, meus irmãos, é difícil, mas ainda há um povo remanescente que busca, pede isso ao Senhor, porque uma boa parte tem se dobrado os joelhos e tem dito: Senhor, eu quero carro, quero casamento, quero dinheiro, quero recursos, quero bens, quero poder para pregar a palavra, quero ir para os grandes congressos, quero isso. É a petição de hoje em dia. Davi, no meio de tudo aquilo, meus irmãos, ele diz assim: uma coisa eu peço e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele estava dizendo que eu tendo a presença de Deus, para mim será o suficiente. É o que Cristo falou para Paulo naquele dia: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Amém, meus irmãos? Pois com a presença, Pedro curou centenas de enfermos. A igreja primitiva operou sinais e maravilhas tremendos naquele mundo antigo, há mais de 2000 anos atrás. Com a presença, o mar vermelho se abriu. Com a presença, as rochas jogaram água. Com a presença, muralhas caíram. Com a presença, exércitos inimigos bateram em retirada diante do povo de Deus. Com a presença, o sobrenatural acontece na simplicidade. Não podemos comprar a presença, não podemos negociar a presença, não podemos ganhar de alguém a presença. A presença se busca. Uma coisa devemos pedir nesse século 21, é a presença de Deus e poder contemplar a beleza do nosso Criador e morar e habitar com Ele todos os dias da nossa vida nesse mundo, ainda nessa matéria física, e depois na eternidade com a nossa alma. E que o nome dele seja glorificado sobre as vossas vidas. Que Deus os abençoe a cada um de vocês, e tenham firme e peçam essa presença, porque o avivamento está chegando na nação brasileira. Aquela bandeira está logo atrás de mim ali, ela será um palco do maior avivamento que já vimos na face dessa terra. E Deus está levantando um povo determinado, corajoso e destemido, que terão a presença, e onde pisar a planta dos pés, sinais e maravilhas acontecerão, e toda escuridão e trevas serão obrigadas a bater em retirada, porque você levará a luz do Espírito Santo
e a presença do Deus Criador dos céus e da terra. Que Deus os abençoe ricamente, meus irmãos. Estarei fazendo uma breve oração para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E tomem posse, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Creia em Jesus crucificado e ressurreto, e que está à direita de Deus agora, intercedendo por o seu povo nessa terra. Ele é vivo e vive para todos sempre, e viverá para toda a eternidade. Ele é o nosso Senhor, Salvador e Pai zeloso. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora pela vida de cada um, a qual está, Senhor, assistindo esse vídeo, a qual assistirá esse vídeo, que sirva para a edificação do chamado dela, para a edificação do chamado dele. Senhor Deus, manifesta poder, graça, sabedoria, unção e a presença do Espírito Santo sobre essas vidas. Pai, levanta um exército poderoso na tua presença, homens e mulheres que saquearão o inferno, não se contentarão em ver tamanha corrupção nessa nossa nação, mas serão a resposta que tantas almas têm clamado, Senhor. Que eles possam suprir a fome desse povo, não só espiritual, mas no alimento perecível também. Que se compadeçam no partir do pão, que sejam, Pai, um povo cheio de uma presença, de uma luz, de uma graça, de uma misericórdia e bondade, que resplandeça Cristo na vida dessas pessoas, Pai. Que não sejamos meros religiosos congregantes, mas que sejamos a resposta que o Brasil tanto esperou, porque não vai vir de presidente, Pai, não vai vir de governadores, de deputados, não, Senhor. Essa resposta vem da tua igreja. Nós sabemos, a nossa alma testifica nos nossos corações. Então, Senhor, levanta um avivamento por sobre essa terra. Senhor Deus, encoraja, traz um renovo, Pai, renova, Pai, desperta em nossos corações o dom do seu Espírito Santo. Desperta no Senhor desse sono a qual estamos a dormir, e cumpre em nós a tua vontade, e que teu nome seja glorificado hoje, amanhã e para toda a eternidade. Amém, Jesus. Glórias a Deus, Pai. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite na presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu dou um forte abraço a cada um de vocês aqui virtual. Que Deus os abençoe, estejam com todos vós. E tenham uma resposta agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Forte abraço, tchau.